Você já ouviu falar das montanhas feitas de conchas? Pois é, por mais de 10 mil anos, no litoral do que hoje a gente chama de Brasil, foi habitado por um povo misterioso, os sambaqueiros. E eles deixaram como marca enormes montes, alguns com até 30 metros de altura, feitos com conchas, areia, terra e ossos humanos. Mas quem eram esses povos? Por que desapareceram? E o que a genética moderna tem a ver com tudo isso? Se você ouviu falar pouco sobre sambaquis, prepare-se para conhecer uma das heranças mais impressionantes dos primeiros habitantes do litoral brasileiro. Preparado aí para mais um vídeo de história? Então roda a vinheta! Fala, meus queridos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Calote e você está aqui no canal Mundo SC. Pois é, antes mesmo de existirem cidades ou estradas por aqui, já havia gente morando aqui na beira do mar. E foram encontrados vestígios dessa galera aí em alguns lugares do mundo, só que a concentração maior é aqui no sul e sudeste do Brasil. Hoje vamos falar dos sambaqueiros e os seus misteriosos sambaqui. Não, pessoal, não. Eu falo desses sambaquis. Então, se quiser, já pode curtir o vídeo, porque tá muito legal. E aproveita para se inscrever no canal Mundo SC, porque se você é um daqueles que gosta desse tipo de conteúdo, pode ficar ligado aí no canal Mundo SC, porque aqui sempre sai histórias, lendas e curiosidades, tá? Para vocês. Quem foram os sambaqueiros? Antes mesmo de existirem cidades ou estradas por aqui, já havia gente morando na beira-mar. E não era só de peixe que viviam, não. E do que se alimentavam os antigos povos sambaqueiros aqui dessa região? Você deve estar me perguntando. Segundo os estudiosos, comiam desde pinhão, cará, milho, frutos do mar, moluscos, caranguejos, sementes, peixes, aves e até répteis. Segundo uma pesquisa da USP e de outras universidades internacionais, eles não eram um único povo, mas sim vários grupos distintos que compartilhavam práticas culturais semelhantes. A genética mostrou que os sambaqueiros do sul e do sudeste tinham diferenças claras na genética. E é interessante, né? Como é que pode? Em grande parte, os sambaqueiros eram sedentários, porque tinham acesso a recursos alimentares abundantes e estáveis aqui no litoral, o que permitia que se estabelecessem em um mesmo local por longos períodos. O quê? Sair daqui? Tá estolo! Estamos cheios de comida aqui, pra que tu quer sair, cara? Seu boca de mousse? E era tipo assim mesmo, pois a disponibilidade de moluscos, peixes e outros produtos marinhos, além de frutos e sementes coletados na mata, proporcionaram uma base alimentar segura e suficiente para sustentar a população, reduzindo a necessidade de deslocamento constante em busca de recursos. Então eles não eram do tipo dos caras que correm atrás de onça, caças em grupos, ou de fazer longas viagens, né, como passar pelo Peabiru, por exemplo. O quê? Você nunca ouviu falar de Peabiru? A tal da trilha milenar? Tranquilo, tranquilo, né? Ninguém é obrigado a saber também, né? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês essa grande história, que nada mais era do que uma trilha milenar que ligava o Oceano Pacífico até o Atlântico. Já parou para pensar nisso? Muita história passou por esse local, então chega. Também não vou ficar falando aqui para dar mais spoiler, tá? Tá aqui nos cards. É uma baita história que eu tenho certeza. É estilo, é raiz, é Mundo SC Store. Você pode acessar a loja mirando aí seu smartphone aqui para esse QR Code, ou se preferir, clique lá no link aqui nas descrições do vídeo. E olha, o frete é rápido,
malha de qualidade premium, 100% algodão e estampas que falam por você. Então mostra aí pra todo mundo de onde é que tu veio. Mundo SC Store. Não é só estampa, é Santa Catarina no peito. Beleza, gente, voltando aqui para os sambaqueiros, tem um detalhe muito curioso. Eles não jogavam o lixo fora como a gente faz hoje. O caminhão do lixo não passava naquela época. Eles acumulavam tudo num só lugar. Conchas, ossos, restos de comida. E com o tempo esses montes foram crescendo, alguns chegando próximos da casa dos 30 metros de altura. E esses eram os famosos sambaquis. E sambaquis é uma palavra que vem do tupi-guarani. Na verdade, tambaqui. Tamba, que significa conchas, e que significa monte ou amontoado. Literalmente, monte de conchas. Mas esses montes não eram só lixo acumulado, não. Muitos viraram cemitérios. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Estudiosos não sabem ainda o porquê faziam isso, mas sim, eram cemitérios onde os mortos eram enterrados com rituais, com comida de oferendas e até fogueiras. Outros viraram locais de moradia, e com isso, esses povos, chamados de sambaqueiros, acabaram deixando uma verdadeira cápsula do tempo pra gente hoje, não é? Talvez eles pensavam... Pô, vamos fazer esses morros aí só pra galera lá do futuro ficar pensando, pô, será que quer isso, não sei o que? Ué, né? Vamos botar essa fogueira aqui só pra incomodar. Não era isso, né, gente? Deixar eles imaginando o que a gente fazia nessa época aqui no Brasil. Mas espera aí, será que os sambaquis são coisa nossa aqui do Brasil? Será? Não mesmo. Povos de várias partes do mundo também criaram montes parecidos. E não se tem certeza que são sambaqueiros que fizeram, mas que as estruturas são muito parecidas. Pelo menos se interpreta uma coisa dali, que esse tipo de ritual de formar montes de conchas foi uma tendência global naquela época lá, não é? Em Portugal, por exemplo, os concheiros encontrados perto de rios, como o gigantesco rio Tejo, que nasce lá na Espanha e desemboca ali no mar de Lisboa. Esses aí são verdadeiros sambaquis à moda europeia. Já no norte da Europa, na Noruega e Dinamarca, existem também montes com conchas semelhantes aos nossos. E até na Indonésia tem os... Vou tentar. Tem os Kjokkenmondings. Eita, nome difícil da coisa, né? Uia! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas que também são depósitos de conchas deixados por povos que viviam de pesca há milhares de anos pelaquela região. E nos Estados Unidos e Canadá também rolavam os shell mounds, feitos por indígenas que viviam na região costeira e deixaram para trás montinhos históricos cheios de pistas sobre sua vida cotidiana. Agora, o detalhe mais interessante é que os nossos sambaquis brasileiros são de longe os maiores e mais antigos do mundo. Enquanto os importados de fora aí são modestos e mais recentes, os daqui chegam quase a 30 metros de altura, com alguns sítios arqueológicos com mais de 8 hectares. Ou seja, a gente sempre teve talento para fazer coisas em grande escala, mesmo lá na pré-história. Aqui é o Brasil! Esses montes são cheios de mistérios e enigmas que até hoje é difícil de entender, né? E o engraçado é que conforme a tecnologia vai aparecendo e vai chegando pra gente, mais detalhes e descobertas são feitas nesses sambaquis. Dentro dos sambaquis, arqueólogos encontram ossos, ferramentas, objetos de cerâmica e até esqueletos humanos bem preservados. Isso ajudou a entender como viviam, o que comiam, como eram fisicamente e até que espécies de animais e plantas existiam naquela época.
Esses povos viviam por aqui entre 2.000 e 10.000 anos atrás. E acredita que eles chegaram a construir montes maiores do que algumas pirâmides do Egito? Eu tô passada, chocada. E aqui vai uma curiosidade aí para que vai explodir a tua cabeça, meu amigo. Mas calma, não precisa se preocupar que a pedrada aí não vai doer, não. Então coloca o capacete que lá vem pedrada. Os sambaquis mais antigos do Brasil têm até 10.400 anos. O quê? Como? Minha gente. E até pouco tempo atrás, tínhamos o sambaqui da Ilha do Cardoso, em Cananéia, com 8.000 anos, como sendo o mais antigo. Só que recentemente estudiosos dataram o sambaqui Capelinha, com 10,4 mil anos de existência, cara. Meu Deus! Jesus! Cara, você sabe o que é isso? Essa galera conviveu na mesma época daqueles preguiças e tatus gigantes, tá lembrado? Até mesmo na época daqueles lobos, o lobo terrível, que recentemente os cientistas conseguiram trazer de volta, né, a partir de DNA antigo. Sei lá, né? Eu só tô trazendo aqui essa bicharada aí para tentar ilustrar um pouquinho do quão antigo são esses sambaquis. Mas ainda não acabou. Agora dá um bico aqui, meu querido. Quando se fala ou perguntam para você aí qual é o monumento mais antigo do planeta Terra, ou então qual a civilização mais antiga, rapidamente passa na cabeça as pirâmides e as civilizações egípcias, não é? Mas dá uma olhada aqui na comparação, meus queridos. Esses montes de conchas, que muita gente caga, né, para isso, já existem milênios antes das famosas pirâmides do Egito. Que pariu, corintiano! Você é louco, corintiano! Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você entender e não ver que eu tô doido. Vamos começar com esse aqui, pertinho de mim aqui. 2 esqueletos humanos de 5.880 anos foi encontrado aqui na cidade do lado de Blumenau, Ilhota, na duplicação da BR-470. As equipes de escavações arqueológicas foram acionadas em maio de 2018 e as ossadas foram datadas em um laboratório lá nos Estados Unidos. E de acordo com um arqueólogo que coordena ali essa pesquisa, o local, chamado de Sambaqui Ilhota 2, era uma ilha no meio de uma laguna. E é difícil imaginar, mas o mar já esteve por ali, acredita? Mas o nome da cidade Ilhota já diz que ali era Tiamá, era uma ilha. Não mesmo, meu querido. O nome da cidade não foi porque foi banhada pelo mar. O nome foi uma homenagem a uma pequena ilha que tinha ali no meio do rio Itajaçu e que desapareceu depois de 2 grandes enchentes em 1880 e em 1911. Mas a verdade é que o mar já esteve por aqui nessas bandas e recuou com o tempo. Enfim, né, gente? 5.880 anos tem esses jovens sambaquieiros e já vai entender porque eu estou chamando esses aí de jovens. Os outros sambaquis mais antigos são os de Cananéia, na Ilha do Cardoso, o sambaqui Lagoa de Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro, e o sambaqui de Bacanga. Esses 3 aí têm a idade datada por arqueólogos de 8.000 anos. Cara, é tempo, hein? Até pouco tempo atrás, essas eram as mais antigas. Mas, eis que apareceu outro caso extraordinário, minha gente. Também lá no Vale da Ribeira, o sambaqui da Capelinha, que guardava um tesouro para a humanidade. Luziu, esqueleto de 10,4 mil anos, meus amigos. E ele recebeu esse nome pois pertence ao mesmo grupo biológico de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. Tá lembrado dela? Então o Luzil, que foi encontrado aí no sambaqui da Capelinha, foi um marco aí para a história da humanidade aqui do Brasil. Enfim, pessoal, vamos pegar o caçulinha dessa lista que falamos agora. O sambaqui Ilhota 2 tem 5.880 anos. Já é mais antiga do que as pirâmides de Gizé, lá no Egito, que são um marco, né, da história da civilização humana. Localizadas ali na periferia da capital de Cairo, as enormes estruturas foram construídas a pedido de 3 faraós antigos do Egito. Mas foi
há cerca de 4.500 anos só. Só é boa, né? Não, é muito tempo. Essa é a idade das pirâmides, de acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Ou seja, né, enquanto os egípcios ainda estavam descobrindo como é que eles iam empilhar aquelas pedras lá no deserto, se é mesmo que foi eles que fizeram, né? Mas enquanto eles estavam lá empilhando pedras, os povos sambaqueiros já empilhavam conchas, ossos, segredos à beira-mar aqui no Brasil. Por que desapareceram? Mas aqui vai uma grande pergunta, minha gente. Por volta de 2000 anos atrás, esses povos começaram a desaparecer. Por quê? Uma crise climática? Um colapso interno? As pesquisas sugerem que os povos do interior, que foram os ancestrais dos povos Gês, começaram a chegar no litoral. E junto com eles vieram mudanças culturais. Os sambaquis, por exemplo, passaram a ter cerâmicas. Vários artefatos começaram a aparecer nos montes de conchas. E isso foi possível observar nos estudos e nos sambaquis de diferentes idades. Em muitos deles foram encontradas peças de cerâmica, embora sua presença possa variar dependendo da região e da camada de sambaqui. Em sambaquis, aqui da região sul e sudeste, as cerâmicas geralmente aparecem nas camadas superiores, sugerindo que foram introduzidas por povos mais recentes. Já nos sambaquis amazônicos, a cerâmica é encontrada em diversas camadas, refletindo a tradição ceramista dos povos da região. Ou seja, não foi um desaparecimento do nada, sabe? Mas sim uma transformação cultural gradual que ocorreu entre eles ao longo do tempo. Quando os europeus chegaram aqui por volta de 1500, cerca de 98% da população indígena foi dizimada. E com isso, muitas línguas, tradições e linhagens genéticas únicas foram perdidas para sempre. Estudar os sambaquis hoje, meus queridos, é como tentar montar um quebra-cabeça faltando um monte de peças. Onde estão localizados os sambaquis em Santa Catarina? Esses sítios arqueológicos chamam a atenção desde muito tempo atrás. Lá no século XVI, os portugueses já ficaram intrigados ali, ficaram de cara com esses montes de morros esquisitos, cheios de conchas. No século XIX, o próprio Dom Pedro II visitou um deles. Mas só no século XX é que as universidades brasileiras e até antropólogos internacionais vieram aqui para estudar os sambaquis. E segundo pesquisas no site da Fiocruz, um número já bem antigo, para falar a verdade, já deve provavelmente ter ultrapassado, mas vamos lá. Existem mais de 1000 sítios arqueológicos classificados como sambaquis ao longo do litoral brasileiro. Uau! Só em Santa Catarina existem 400 sítios catalogados, sendo muitos deles sambaquis. Na região da Baía da Babitonga, mais precisamente ali em Joinville e São Francisco do Sul, estão registrados cerca de 150 sítios arqueológicos, tipo sambaqui, dos quais 41 estão ali em Joinville. Já mais para o sul do estado, Jaguaruna, existem 42 sambaquis registrados. Um verdadeiro tesouro arqueológico, né? E em Laguna, os pesquisadores já encontraram 68 sambaquis de diferentes tamanhos. E o maior deles, batizado de Sambaqui Garopaba, chega a incríveis 30 metros de altura e impressionantes 100 metros de diâmetro. Imagina isso, cara, é um monte gigante de história feito de conchas e memórias. Um dos locais mais ricos em informações é o Sambaqui Jabuticabeira 2. Ele nem é tão alto, cerca de 10 metros no ponto mais alto dele, mas guarda segredos incríveis em seus 8,4 hectares de sítio arqueológico. E se for botar isso em uma planta aí, medida aí, isso dá em torno de 350 metros por 150 metros. Ossadas humanas com mais de 2.500 anos foram encontradas por lá. E com esses restos,
os arqueólogos conseguem descobrir a estatura, a idade, o sexo e até estimativas, de quantas pessoas viviam ali naquela época. Em estudos e pesquisas mais recentes, o DNA revela que os sambaqueiros se dividiram. Enquanto um grupo foi para o litoral, o outro seguiu para o interior. Ah, claro, falando de grupos que foram para o interior, a gente não pode deixar de botar aqui nessa conta o Sambaqui Ilhota 2, que falamos antes. Pequeno, mas muito antigo, É verdade. Que doideira, hein, gente? A quantidade de sambaquis catalogados impressiona. Os tamanhos também, não? Mas o que mais chama a atenção dos cientistas é o que está lá dentro desses montes. As escavações mostram que muitos deles funcionavam como verdadeiros cemitérios sagrados. Ali os corpos eram cuidadosamente colocados sobre camadas de conchas, cercados de oferendas, comidas, ritual e até fogueiras feitas especialmente para a ocasião. Era um ritual completo, gente. E vamos jogar mais uma pergunta no ar, Por que preservar esses montes? Bom, eles são a única pista sobre civilizações extintas em nossas terras. Só por isso. Essas pequenas montanhas podem revelar a origem da população latina, destacam os arqueólogos. Cada concha conta parte de nossa história esquecida. E se encontrar um monte de terra aí com camadas de conchas na praia, você pode ter achado um sítio arqueológico. Então a orientação é não mexer e avisar os especialistas. Respeita aí o tesouro que você encontrou, cara. Com o avanço na genética, os sambaquis prometem novas descobertas. Eles são livros abertos sobre como viviam e desapareciam os nossos ancestrais costeiros. Mas óbvio que nem tudo são flores nessa história, Por muito tempo, os sambaquis foram alvos de exploração por mineradoras que usavam conchas como matéria-prima para fazer cal e fertilizantes. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Um verdadeiro crime contra o nosso passado. Felizmente, essa fase aí passou. Já foi resolvida. Hoje, o desafio é outro. Motocross. Sim, minha gente. Um esporte que eu gosto tanto de assistir. Os caras utilizam trilhas feitas para escavações também como trilha para motos. Os pilotos invadem os sítios arqueológicos. Meu Deus do céu, Vê se não de estourar, o pneu de uma moto dessa, trancar a roda na areia assim e capotar umas 15 vezes. Não, brincadeira, pessoal, também, não é pra tanto. Mas isso é sacanagem da galerinha de moto aí, minha gente? Pois os sambaquis são todos identificados com placas. E provavelmente você sabe, já ouviu alguém falar, ou mesmo aprendeu na escola, que isso não é pista para motocross. Pô, vamos se ligar, cara? Mas para enfrentar isso, os arqueólogos investem onde realmente importa, nas novas gerações. Eles vão até nas escolas, fazem palestras, levam os alunos para escavações e mostram o material de perto. Tudo isso para formar uma galerinha aí que entenda e respeite esse patrimônio. E esse é um exemplo aí que deveria ser levado aí para todas as escolas do Brasil. Não só para escolas de cidades litorâneas, porque quem sabe lá na frente a gente tenha mais respeito com o nosso passado. Os sambaqueiros foram os reis esquecidos da costa brasileira. Montaram monumentos duradouros, viveram em equilíbrio com a natureza e criaram culturas complexas milênios antes da colonização. Eles são janela aberta para o passado, uma prova viva de que existia cultura, técnica e espiritualidade por aqui antes mesmo de chegar ao Cabral. E se a gente não cuidar, a gente perde. E agora, graças à ciência, estamos finalmente ouvindo suas vozes, ecoando das conchas, e com a certeza que muitas descobertas ainda virão desses locais históricos. E você aí, eu quero saber agora de você, se você já sabia dessa história, conheceu um sambaqui, já viu um de perto, como é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo? E eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo aí, compartilha aí para quem gosta de história, gosta desse tipo de conteúdo e curte aí esse vídeo para me ajudar, E se inscreva no canal para ficar por dentro aí de mais histórias tipo essa
lendas e curiosidades de Santa Catarina, tá certo? E lembre-se, preservar o sambaquis é preservar a história de quem nós somos. Um enorme abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo, hein? Tchau!